Bom dia, turminha. Essa aula aqui que eu estou gravando para vocês é uma aula de revisão para a prova de vocês, que vocês vão ter na próxima semana, tá? Então, a gente vai ver aqui os principais assuntos, né, que eu selecionei para a prova de vocês. O primeiro assunto que vocês vão ver é sobre o solo. Lembrem-se, o solo ele é formado a partir do quê? Da quebra de rochas que vão sofrendo um processo que eu já expliquei para vocês que chama intemperismo, que as rochas vão sendo quebradas até que viram partículas minerais. E essas partículas formam o solo. Então a terrinha lá que vocês veem lá, que está aqui, por exemplo, nada mais é do que um dia foi uma rocha que se transformou em solo. O solo a gente pode separar em duas categorias: a sua composição, ou seja, o que é formado, como que o solo é formado. Ela é formada por materiais orgânicos, que é a parte viva do solo. Essa parte nós podemos colocar insetos, minhocas, bactérias, fungos e outros seres vivos. Então vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, formigas, os fungos, a larva de um besouro, a minhoca que está fazendo lá o caminho, fazendo com que o solo fica aerado, né, ou seja, bem fofinho, centopeia, caramujo, lesma, tudo isso aqui faz parte da parte orgânica do solo. Além disso, nós temos resto de folhas, resto de alimentos, tudo isso é a parte orgânica do solo. E nós temos a parte inorgânica, que são os materiais inorgânicos. Como o nome diz, inorgânico quer dizer sem vida, ou seja, que não vem de parte viva. E aí nós temos a água, que infiltra no solo, o ar, que também entra. Veja, eu acabei de falar das minhocas, elas fazem caminhozinhos. Então ficam buracos, ficam túneis, e aí nesses túneis são preenchidos por ar. E os minerais, que eu já mostrei aqui, que é a própria terra, né? Então, essa é a parte inorgânica. Então, lembre-se, parte orgânica do solo, formado pelos seres vivos ou animais ou plantas mortas. Parte inorgânica, formada por água, ar e minerais. Partes não vivas do solo. O solo, uma coisa que ele pode sofrer muito, além de várias, ele pode sofrer com poluição, com queimadas, com compactação, quando os animais pisam ele fica duro. Mas uma das coisas que eu quero focar com vocês para essa revisão é o processo de erosão do solo. Erosão é a perda de grãos minerais, ou seja, a terra que vai se perdendo. Ou também de materiais orgânicos, quando os ventos ou a água levam esses materiais. Veja, vocês devem imaginar, como que isso aqui aconteceu? Isso aqui é um processo de erosão. Como que isso aqui aconteceu? Choveu, provavelmente muito, e aí a água foi descendo aqui, ó, foi escorrendo e foi levando toda a terra, todo o solo, todos os grãos minerais. E aí foi abrindo esses buracos, tá? Aqui você já vê um processo muito maior, essa foto mais distante, você dá pra ver, olha o tamanho das arvorezinhas aqui, ó. Então você vê que olha o tamanho desses processos aqui. Então isso aqui foi um processo muito mais profundo de erosão, e isso destrói o solo. Isso se dá pelo vento ou pela ação da chuva, principalmente da chuva, mas o vento também pode fazer isso. Veja, a gota-chuva cai na terra e aí quando ela já bate aqui, ela já começa a arrancar as partículas minerais. E aí ela vai escorrendo e ela vai levando, vai carreando essas partículas e aí vai formando essas fissuras, esses buracos, que é o processo de erosão. O que faz com que isso aumente? É o corte de árvores, de plantas, é o desmatamento. Por quê? Porque as raízes das plantas, como vocês veem nessa figura aqui, elas tornam o solo mais resistente, elas diminuem a velocidade da água, porque ele segura, é como se fosse um amortecedor. Só que quando você remove isso, as raízes morrem, as plantas tudo morre aqui, e a água leva, então a erosão leva essas partículas e aí aumenta o processo de erosão. Ou seja, a cobertura vegetal, as plantas, as raízes, elas evitam que o processo de erosão aconteça. Muito bem, então esse aqui é o assunto de solos. Agora nós vamos passar para a próxima parte, o próximo assunto da nossa revisão. O próximo assunto da nossa revisão será sobre astronomia. O que é astronomia? Astronomia é a ciência que estuda o céu. Então, desde sempre o homem olha para o céu, estuda os astros
que aí são os planetas, os asteroides, as estrelas, tudo isso são astros. Os seus movimentos, ou seja, como que movimenta os planetas, como movimenta as estrelas, tudo isso, e a formação do universo. Tudo isso a astronomia estuda. Veja, desde cedo o homem busca entender o Sol, aliás, o céu, né? Então, aqui nós temos um que a gente chama de obelisco. Esse obelisco era um sistema que os povos antigos usavam para entender o movimento do Sol ao longo do ano. Depois, isso foi melhorando, né? Cada dia foi feito sistemas mais modernos, até que foi inventado o telescópio. O primeiro telescópio foi inventado foi esse aqui, tá? Pelo pelo Galileu, perdão. Então, esse é o primeiro telescópio inventado. O telescópio ele é usado para quê? Para observar o céu. Então, se usa até hoje. Depois veio Isaac Newton e melhorou ainda mais o telescópio. E hoje nós temos telescópios moderníssimos, como talvez o mais moderno que nós temos hoje, é esse telescópio que fica no espaço, que é o James Webb. Ele está fazendo as fotos muito bonitas agora do universo, você já deve ter visto alguma dessas fotos. Então ele é um telescópio moderno que ele foi enviado para o espaço justamente para fazer imagem do céu. Então tudo isso a astronomia estuda. Então com esses equipamentos ela busca entender o movimento de todos esses astros e como que e a formação do universo. E aí, o Sol, o movimento do Sol que a gente observa todo dia é um movimento que a gente chama de movimento aparente do Sol. Ele chama aparente porque parece que está acontecendo alguma coisa, mas é uma enganação do nosso olho. Porque, na verdade, parece que o Sol está rodando em volta da Terra. Todo dia ele parece que ele roda em volta da Terra. Na verdade, por isso chama aparente, porque parece que ele roda, mas, na verdade, é a Terra que está rodando. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas como que aparenta? Veja, o Sol nasce bem cedo, né? 5h30, 6 horas da manhã, e nasce no leste. Ele vai rodar todo o céu durante o dia. Mais ou menos lá pela volta da 1 hora, meio-dia, ele vai estar bem no meio do Sol, que a gente chama do céu, perdão, que chama zenite. E aí ele vai passando, passando, até que lá no final da tarde, 5h30, 6 horas, ele vai se pôr no oeste. Então ele nasce no leste e se põe no oeste. Então tá aqui o zenite que eu falei, né? Então ele nasce no leste e se põe no oeste. Então isso é uma boa forma de referência. Outra coisa importante para saber do Sol é que ele ilumina melhor algumas partes da Terra, porque a Terra ela é tortinha, como vocês podem ver aqui, ela é descaída, ela é torta para a direita, como vocês estão vendo. Então o Sol bate mais forte nessas partes aqui do meio, tá? Então, onde que é que tem maior incidência solar, ou seja, onde que tem mais Sol na Terra? É justamente no que a gente chama de linha do Equador, que é essa linha bem no meio aqui, ó, é onde tem mais Sol. Então, aqui, ó, nas linhas do Círculo Polar Ártico e do Círculo Polar Antártico, bate menos Sol. Por quê? Porque a Terra está mais inclinada e também porque ela está bem na pontinha aqui, então não pega tanto Sol. Então, aqui é onde que pega mais Sol, no Equador. E a gente está bem perto do Equador. Se vocês veem, Goiânia está mais ou menos aqui assim, ó. Então está bem perto. Então por isso que é tão quente aqui, porque pega muito sol. Então lembre-se, onde pega mais sol é na linha do Equador. Avançando um pouco mais, vamos falar sobre os movimentos da Terra, que é o movimento de rotação e translação. Veja, o movimento de rotação é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Então ela roda em volta de si mesma. É como se você desse uma volta. Imagina você pegando e rodando. Então é isso que a Terra faz. Esse movimento ele é responsável pelo dia e noite. Então a Terra roda e aí faz com que pareça que o Sol, que eu acabei de mostrar para vocês, que é um movimento aparente, está rodando em volta da Terra. Mas é porque a Terra está rodando. Então, e aí você tem o Sol e a Lua, né? É Sol e noite, por quê? Porque a Terra está rodando. Quanto tempo que demora o movimento de rotação? Um dia, 24 horas. Então, para a Terra dar uma volta em torno de si mesma, ela demora um dia. O movimento de translação já é o movimento da Terra em torno do Sol. Então, na verdade, não é que o Sol está rodando em volta da Terra, mas a Terra está rodando em volta do Sol. Então, a Terra vem aqui, ela vem aqui, então ela roda em volta do Sol. Esse movimento demora bem mais. Ele demora 365 dias. E aí, se vocês lembrarem bem, 365 dias equivale ao quê? A um ano. Então, é um movimento que dura um ano. Então, não confundam. Rotação demora um dia, translação demora um ano, tá? Outra coisa que a gente vê muito ligada ao movimento de translação é que esse movimento, e aí por causa da inclinação da Terra, nós temos a questão
das estações do ano. Então, inverno, primavera, verão e outono. Mas está muito mais ligado à inclinação da Terra. Mas lembre-se disso, rotação 1 dia, translação 1 ano. E finalmente, meninos, o último assunto para vocês são as características dos materiais. Veja, os materiais é qualquer coisa que tem massa e tem volume. Tudo que tem massa e volume é material. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que os materiais, como eu falei, têm massa. Massa é o quê? É a quantidade de determinado material. Então, vocês podem se pesar numa balança. Ah, fulano tem 40 quilos, fulano tem 50 quilos. Então, essa é a quantidade de massa. Aí dá para ver isso aqui, ó. Por exemplo, uma maçã aqui foi colocada numa balança, um material. E aí, se você ver, essa maçã tem 253 gramas. Então, a quantidade de massa dessa maçã é 253 gramas. E aí eu já mostro falando sobre a questão das unidades. A gente pode colocar a quantidade de material em quilograma ou em grama. São as principais. Existem outras? Existem, mas para vocês hoje, essas são as duas principais. O quilograma, ele é o kg aqui, ó, quilograma. E a grama, ela equivale a 1 quilograma, perdão, equivale a 1000 gramas. Então, veja, muita atenção nisso aqui. Aqui nós temos um pezinho. Ele tem 2 kg, 2 quilogramas. Então, quantos gramas que ele tem? Ele vai ter 2000 quilogramas. Por quê? Porque 1 quilograma é 1000. 2 quilogramas, 2000 gramas. O arrozinho aqui, ó, nós temos 1 quilograma de arroz. Então, você tem o quê? 1000 gramas de arroz. Se você tem 500 gramas de arroz, você tem meio quilo de... aliás, no caso aqui é massa, né? Meio quilo de massa. E aí, de novo, aqui 2 quilogramas de açúcar, então você tem 2.000 gramas de açúcar. Então, essa transformação, lembre-se disso, que vai cair isso na prova. E aí, nós temos também o quê? O volume. Veja, o volume é a quantidade de espaço ocupado por algum material. Aqui nós temos um medidor de volume que chama Becker. Tá? Aqui, se você ver nesse Becker, aqui você tem 1000 ml. Então, dentro desse Becker cabe 1000 ml de líquido. Né? Então, aqui ele colocou uma água com corante. Então, você vê que ele chega quase a 1000. Né? Então, está um pouco abaixo de 1000, porque está aqui a unidade de 1000. Mas ele mede a quantidade de um determinado material. E aí, por exemplo, nós temos as medidas de materiais em litro e em mililitro. 1 litro é igual a 1000 mililitros. 1 litro, 1 L, é igual a 1000 ml. Então, se você tem uma Coca-Cola de 2 litros, como esse caso aqui, se ela tem 2 litros, ela tem o quê? 2000 ml. Aqui nós temos uma garrafa de água, muito comum, vocês compram em qualquer lugar, que ela tem 500 ml de água. Se ela tem 500 ml de água, ela tem o quê? Meio litro. Meio litro, tá? Meio litro de água. E aqui nós temos uma garrafa térmica, né, de água, que ela cabe 5 litros. Se ela tem 5 litros, ela cabe o quê? 5.000 ml, tá certo? E para encerrar, meninos, as células que a gente viu recentemente. Todo ser vivo possui células. Todos eles possuem células. Quando o ser vivo tem muitas células, ele é chamado de pluricelular. Quando ele só tem uma única célula, ele é chamado de unicelular. Aqui nós temos a característica das células. Toda célula possui um citoplasma, que é essa parte que vocês estão vendo aqui nessa cor acinzentada. Tá? Nós temos o núcleo, que é a parte central, onde está o DNA. E nós temos a membrana plasmática, que é essa parte aqui mais escura, aqui, ó, que delimita toda a célula. Então, toda célula tem isso. Núcleo, citoplasma e membrana plasmática. Tá? Como que a gente pode observar uma célula? Usando um instrumento que vocês já viram em sala de aula, que é o microscópio. Então, o microscópio é usado para observar as células. Não confundam. O microscópio observa as células. O telescópio, que a gente viu anteriormente, observa o quê? O céu, os astros. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma cebola. Essa cebola, a gente já viu isso em sala de aula, ela foi cortada. E aí a gente viu, se vocês lembram, vários quadradinhos. Cada quadradinho desse aqui é uma célula. Se você ver aqui, ó, essa aqui é a membrana, que eu estou mostrando agora. Essa parte interna aqui que eu estou pintando aqui, ó, ela é o citoplasma. E essa bolinha aqui é o núcleo. Tá vendo? Então, as 3 partes básicas de uma célula. Então, esse, no caso, a cebola aqui, você vê que tem vários desses quadradinhos. Ou seja, ela é um ser pluricelular. Outros seres pluricelulares, nós temos
Cachorro, pluricelular, tem várias células. Plantas também são pluricelulares. Fungos e o próprio ser humano. Tem bilhões, trilhões de células de seres vivos. E unicelular nós temos as bactérias e os protozoários, tá certo? Então é isso, meninos. Espero que vocês estudem bastante, se preparem para a prova, tá? A prova será na terça-feira, então vocês estudem, usem esse vídeo para vocês se prepararem. Fiquem com Deus e até semana que vem.